Oi, gente, nós estamos de volta aqui em mais um episódio do nosso Pode Viver Mais. E nós hoje vamos falar sobre um músculo que quase ninguém lembra no dia a dia, mas que é super importante. O assoalho pélvico. Sexo, qualidade de vida, continência, enfim, faz parte da nossa vida, mas a gente esquece de estimular. E para falar sobre esse tema, nós estamos com duas especialistas. Gabriela Bagano, proctologista, e ela, que já é conhecida aqui da nossa região, Paula Milena, que é fisioterapeuta pélvica e sexóloga. Hoje nós vamos falar de sexo também, não sai daí não. Tá começando o nosso Pode Viver Mais. Vamos começar agora com a doutora Paula Milena, fisioterapeuta, sexóloga. Paula, por que muita gente só lembra do assoalho pélvico quando ele começa a dar um probleminha? Porque é uma musculatura, primeiro, que o nome já diz, íntima, né? A palavra íntima já remete a tabu. Já vem, muitas vezes, por estar relacionado à sexualidade, vem todo o constrangimento que muitos pacientes chegam no consultório e vem com toda essa bagagem de traumas, de vergonhas. Então, é uma região que as pessoas querem não falar do assunto. Então, vamos pensar. Envolve micção, que normalmente tem a ver com xixi. Então, não é uma coisa que as pessoas acham legal. Sexualidade, que também tem o tabu de que é feio, de que é sujo. A sociedade não vê o sexo como algo saudável, o que não era para ser. E a terceira região que o assoalho pélvico domina é a parte coloproctológica, que está ligada a fezes, que também é visto como algo sujo, fedido. Então, está muito relacionado a temas que para a sociedade é visto como restos, né? Resto de urina, de corpo. Então, muitas vezes associa a algo que quer esconder. Então, automaticamente as pessoas escondem com absorvente, escondem com a fralda. E aí, quando não tem mais jeito, busca tratamento. Você falar que acha que é comum de algumas idades, né? Uhum. Apesar de que as pessoas acham que esse tipo de situação de urinar um pouquinho, né, é comum da idade e tal. Você acha que tem a ver? Olha, eu atendo, por incrível que pareça, eu vou até falar sobre isso, que muita gente não sabe, eu atendo até crianças. A gente acha que a fisioterapia pélvica é só para adultos. Por exemplo, uma criança que está demorando muito de desfraldar, que tá lá com 7, 8, 9 anos de idade e que tá ainda perdendo não, a palavra nem é perder, mas está urinando na cama, né, que é chamada enurese noturna. Isso muitas vezes pode ser avaliado como um problema, uma falta, muitas vezes a ciência diz que é uma falta de amadurecimento neurológico da bexiga. Então, muitas vezes a fisioterapia ajuda através de exercícios, de um aparelho que a gente usa, de um eletroestimulador, que vai ajudar um amadurecimento dessa bexiga. Então, a fisioterapia ela entra tanto para amadurecer no fato de uma criança, como na questão de prevenção de lesão, que a gente estava aqui falando antes do programa começar, sobre a importância de a gente procurar a fisioterapia para fazer atividade física, por exemplo, não começar a fazer atividade física de grandes impactos sem procurar uma avaliação, porque o assoalho pélvico ele é uma rede e se você coloca muito impacto, um crossfit, um agachamento, uma corrida, sem estar com o assoalho pélvico bem estruturado, ele vai te dar lesão, como também quando ele já começa a te dar disfunções, que é a incontinência, que a incontinência é perder urina, quando começa a te dar já disfunções, que aí a gente vem para tratar lesões, entende? Muito importante esse papo, porque eu, mãe, converso com outras mães, a gente acha que aquele garotinho ou garota que está com 8, 9 anos ainda fazendo xixi na cama é por conta de problemas emocionais, e nem sempre é isso. Hoje a gente tem que entender que o paciente ele é sistêmico, né? A gente não pode ver o paciente só como uma questão emocional somente.
ele é emocional, mas ele também é neurológico, nesse caso, em alguns pacientes, como ele também é metabólico. Então, a gente vê o paciente de uma forma integrativa. Tem pacientes que muitas vezes, passou ali pelo urologista, avaliou todas as possibilidades, viu que é só emocional. Mas tem pacientes que, quando você vai avaliar, ele ainda não amadureceu o sistema urinário dele, e aí junta o tratamento com o urologista associado à fisioterapia, a gente tem grandes resultados. Outro assunto que você falou importante é a atividade física. Sim. Muito comum na nossa cidade, uma cidade plana que ajuda na atividade de corrida e também a questão do peso. Muitas pessoas estão fazendo atividade de grande impacto. E tem a questão da forma que está sendo feita, da respiração, prende, solta e tudo mais. Fala um pouco sobre isso. A gente precisa entender que o assoalho pélvico, como eu dei esse exemplo, é como se fosse uma rede. Ele tem uma das principais funções do assoalho pélvico é sustentar os órgãos inicialmente pélvicos, que é inicialmente a bexiga, o útero, no caso das mulheres, e o reto e o intestino. Quando a gente está em pé, fazendo um movimento, ele sustenta também os órgãos abdominais que tá ali em cima, e a gravidade está contando, né? Então, tá todos os órgãos ali em cima. Então, o assoalho pélvico, ele tem essa função de rede, de sustentação. Se a gente tá ali fazendo uma atividade, vamos lá na academia, um abdominal, de uma forma que a gente não está respirando corretamente, como deve, ou fazendo um agachamento de uma forma errada, em um crossfit, pegando um peso de uma forma, eu preciso estar aqui pontuando antes que os meus colegas, eu não quero nenhum professor de crossfit brigando comigo, não quero nenhum colega professor profissional de educação física chateado comigo. Eu não estou falando da atividade física. Inclusive, eu corro, eu malho. Eu não estou dizendo que a atividade física é o problema. A gente está falando aqui que é a forma de fazer se estiver sendo feita de forma incorreta. Se a pessoa não estiver fazendo sobre uma boa orientação, se a pessoa não passar por uma avaliação com um profissional. Por isso que eu falo, principalmente nós mulheres, e a gente estava conversando aqui com a Gabriela, que nesse instante vai estar falando, nós mulheres que temos futuramente, por já ter uma baixa, né, nós mulheres temos a questão hormonal, que temos mais deficiência do que os homens. A gente tem mais, o próprio assoalho pélvico da gente o tônus da gente é muito mais enfraquecido do que o masculino. Então, o que é que acontece? A gente precisa tomar muito mais cuidado nessas atividades físicas, porque isso vai trazer impactos muito maiores e danosos pra gente, muito mais do que os homens, por exemplo. Então, o que é que acontece? A gente precisa fazer uma atividade física, além de estar sendo bem assistida, passar por uma fisioterapia também avaliativa. Eu sempre falo no meu consultório, não precisa, nem sempre quando você vai lá fazer uma avaliação, significa que você vai fazer um protocolo, que você vai fazer um atendimento. Hoje mesmo eu avaliei uma paciente que não precisou. Ela foi só uma curiosidade, ela faz uma atividade física de grande impacto, ela foi lá para ver se ela tinha um assoalho pélvico preservado. Eu avaliei, a estrutura muscular dela estava maravilhosa, ela não precisa de protocolo. A estrutura muscular dela estava normal e aí segue a vida. Então, nem sempre você passar por uma avaliação significa que você vai fazer um tratamento. É só para você dizer, tá tudo ok aqui, segue a sua vida. Então, às vezes, é importante você passar por uma avaliação. Quando a gente fala de assoalho pélvico, a gente está falando também de saúde. Ou também de prazer sexual? Total. Assoalho pélvico, como eu falei, as 3 principais funções, né? A questão miccional, a questão coloproctológica e a questão sexual, que tá ligado também à questão gestacional, né? Que eu não vou entrar porque é muito papo aqui, senão a gente vai passar um dia, seria um podcast só disso. Mas a questão da sexualidade tá incluso totalmente, porque a gente tem dentro do assoalho pélvico aí a região
Temos o clítoris, ou clitóris, né? Porque as duas formas. Eu gosto de ficar falando porque às vezes eu chego no lugar e aí as pessoas, como sexóloga, educadora sexual, eu posso falar clítoris ou clitóris, as duas formas de falar pode ser dita. A língua portuguesa libera. Então, o que acontece? Temos o clítoris, que é uma região, hoje comprovadamente, inclusive, acabou de sair um artigo. Sim, mulher, me conta aí, que diz que não tem uma terminação nervosa só, tem várias terminações nervosas. Isso é legal e ao mesmo tempo, eu falo revoltante porque a gente vê o quanto a ciência... Demorou, né? Demorou, né? Quando o assunto é mulher. Acabou de sair um estudo 3D do nosso clítoris que mostrou toda a inervação clitoriana e viu que a inervação clitoriana não era o que os médicos e os cientistas pensavam que era em termos de radiação, né? E aí comprovou mais uma vez que a inervação clitoriana ela vai muito mais profundamente, tanto para os grandes lábios, pequenos lábios. A gente da fisioterapia, a gente já suspeitava muito mais por causa de testes. A gente é muito ligada a músculo. Quando você vai ligando teste músculo, você vai tendo essas suspeitas. Mas obviamente que a ciência precisa vir com uma comprovação para te dizer, olha, o que você suspeita é a verdade. E isso, querendo ou não, trouxe um mapeamento principalmente para os cirurgiões. Porque principalmente na parte de cirurgia, essas cirurgias vão estar trazendo mais um mapeamento mais específico para os médicos. Mas aí que entra a importância do assoalho pélvico. Quando a gente fala de assoalho pélvico, a gente está falando disso. De prazer, de orgasmo, tá tudo linkado a um assoalho pélvico, um agrupamento muscular que tem essa responsabilidade de dar prazer, de proporcionar isso, não só para nós mulheres, como também para os homens. Mas como sexóloga, preciso também pontuar que o nosso prazer e o nosso orgasmo não está somente direcionado a isso. Temos um corpo e uma mente que também é capaz de proporcionar prazer e orgasmos, mas é uma região de maior capacidade. Então é muito importante a gente entender que quando a gente fala de assoalho pélvico, a sexualidade tem tanta importância quanto qualquer outra questão. Eu depois quero trazer Paula aqui com um médico que faz estética da pepeca, porque isso é importante. A gente falar sobre essa nova estruturação, quer dizer, nova não, essa estruturação que foi revelada do clítoris, e muitos médicos agora estão trabalhando na estética. Será que está cuidando disso também? Preservando essa região? Tem que cuidar. Agora tem que cuidar, apesar que falar de estética vaginal é complicado, né? Porque o que é bonito... Para um não é bonito para outros, né? Mas tem a questão da autoestima da mulher. Tem mulher que ela não quer daquela forma, quer de outra forma. Se acha que uma coisa é maior que outra. Depois a gente entra nessa discussão. Vamos falar sobre... É muito babado. É muito babado, com certeza. O que revela sobre o corpo da mulher, por exemplo, quando ela tem muita dor e acaba normalizando. As mulheres têm muita dor no ato sexual e acaba normalizando isso. O que isso revela? Essa pergunta é muito interessante, porque assim, quando a gente associa assoalho pélvico e fisioterapia, aí vem uma coisa muito legal. Fisioterapia e assoalho pélvico, as pessoas tendem a vincular somente a fortalecimento, pompoarismo. Então as pessoas pensam, fisioterapia pélvica é pompoarismo, fortalecer. Exercícios de contrai e solta, exercícios de contrai e segura. Quando a gente fala de dor na penetração, a gente está falando do contrário disso. Então, por isso que é perigoso a gente vender a ideia de que fisioterapia é só contrai e solta. Porque uma pessoa que sente dor na penetração, ela não pode fazer isso. E fisioterapia não é só contrai e solta. Fisioterapia não é só fortalecimento. Você entende? Por isso que eu falo no consultório, a fisioterapia pélvica hoje é muito vasta. A gente faz massagem perineal, a gente faz liberação. Sabe liberação que faz no corpo
Sim. Que vocês fazem. Quem corre, quem faz atividade física faz, a gente faz. Na estrutura muscular perineal, a gente faz. Então, hoje tem muitos protocolos dentro da fisioterapia pélvica. E um dos protocolos que é totalmente diferente dentro da fisioterapia pélvica é para o tratamento da dor. Quem tem dor na penetração, seja ela pouca, moderada ou muito grande, tem o que a gente é chamado, o que a gente na fisioterapia chama de uma hipercontrabilidade. É como se fosse uma hipercontratura. Tô falando aqui um termo mais para você entender. É um torcicolo, a grosso modo, para você entender, numa estrutura muscular onde a pessoa tem uma tendência a contrair de uma forma não saudável e tem uma dificuldade de relaxar. E aí o que é que acontece? É muito difícil atender esse paciente porque essa musculatura está tensa, está tensionada. E aí é um protocolo totalmente diferente do fortalecer. É um protocolo de relaxamento, de liberação, de massagem. Então, assim, é um outro tipo de protocolo, mas que tem muitos resultados. O mais importante que precisa ser divulgado é que dor não é normal. Dificuldade de lubrificação vaginal também não é normal. E tem tratamento. A fisioterapia pélvica é um grande auxiliar dentro desse tratamento. Você falou aí de pompoarismo, eu lembrei de uma amiga minha, gente, que ela fez durante um período a fisioterapia pélvica e aí sempre esquecia. E uma das técnicas que ela utilizou, que eu passo para você, que deve ter servido para ela, que ela comentou comigo, é que dirigindo, se não fechou, ela contrai. Contrai, solta, se não abriu, relaxa. Era uma forma dela lembrar de fazer, porque o músculo pélvico, ele precisa sim estar sempre trabalhado. E é uma coisa que quase ninguém lembra disso. Vamos falar agora com Gabriela Bagano, proctologista. Vamos falar sobre o assoalho pélvico e a saúde, a importância dele, porque eu não sabia, inclusive, que ele também fazia parte do intestino. Sim, com certeza, Cris. Então, o assoalho pélvico, na verdade, o pessoal fala dele como se fosse uma coisa muito abstrata, assim, né? Uma coisa que as pessoas nem sabem muitas vezes exatamente o que é. Porque como você mesma falou, Cris, às vezes as pessoas só lembram de assoalho pélvico quando tem um problema. Quando tem uma perda de xixi, quando tem uma perda de fezes ou de gases, quando tem uma disfunção sexual, né? Então, na verdade, o assoalho pélvico, ele é justamente esse conjunto, né, de músculo, de ligamentos que vai fechar a nossa bacia, né, a nossa pelve. E ele vai ser importante na função da micção, da evacuação, na sustentação desses órgãos, né, pélvicos, né, tanto os geniturinários, a bexiga, o útero, como o reto, e também na parte da função sexual. Então, quando existe uma disfunção desse assoalho pélvico, o paciente ele pode ter sintomas diversos, né? Desde perda de urina, perda de fezes, distúrbios na defecação, que inclusive isso pode ser uma outra causa de constipação, que não só a funcional, nem toda constipação é só falta de água, pouca fibra, né? Então pode ser um distúrbio na evacuação, na forma que esse paciente evacua, isso envolve o assoalho pélvico, né? As sinergias de assoalho pélvico e as disfunções também, né, da parte sexual. A gente fala muito isso também porque, inclusive, apesar da gente associar sempre a disfunção de assoalho pélvico com a menopausa, o envelhecimento, que hoje é uma causa muito importante, mas lembrar que também temos pacientes que têm doenças neuromusculares, que sofreram um trauma, que passaram por uma cirurgia de câncer coloretal, de câncer de próstata e que por conta disso ficaram com essa disfunção de assoalho pélvico, né? E também trazer, eu sempre acho importante a discussão do assoalho pélvico, porque eu acho que ele reflete muito também como a mulher hoje, o homem da nossa sociedade que envelhece, que a gente sabe que a população está envelhecendo mais, mas também quer envelhecer vivendo melhor. Então isso que você falou, Cris, achei muito interessante, né? Antes era muito comum nossas avós, nossas mães acharem que não, vai chegar a época que você vai ter que usar o absorvente, que você vai ter que usar fralda porque vai perder xixi. E hoje a gente já vê as mulheres olhando de forma preventiva para isso. Então, não só mulheres, mas homens também, né? Se a gente sabe que com o envelhecimento, né? Eu falo a gente porque eu sou mulher, por exemplo, é algo que eu, como proctologista, eu já me preocupo, né? No dia que eu engravidar, se preocupar com parto, fazer uma fisioterapia para
trabalhar o trabalho de parto, se eu vou fazer um exercício de alto impacto, um crossfit, uma corrida, ter essa preocupação que Paulinha falou que é extremamente importante de fazer uma avaliação com o fisioterapeuta, estou fazendo esse exercício de forma correta, estou usando a carga correta, a respiração, como é que está essa respiração? Às vezes a gente vê o pessoal treinando de bexiga cheia, porque está ali agoniado, querendo, né, bebe muita água, está agoniado querendo fazer o treino, treina de bexiga cheia é outra coisa que não é legal para o assoalho pélvico também. Então, o exercício físico é extremamente importante, mas fazer de forma correta e ver todos esses pontos, né? Que a gente sabe, a gente mulher vem a menopausa depois, a queda do estrogênio, a queda do colágeno, a queda da massa muscular. Então, hoje a gente vê toda essa preocupação, como fazermos para trabalharmos melhor esse assoalho pélvico, para a gente conseguir envelhecer melhor e ter qualidade de vida. Porque ninguém quer ficar perdendo xixi, perdendo cocô, com disfunção sexual, ninguém quer. Né? E eu falo assim, que cada gota importa. Então, às vezes o paciente, mas eu perdi uma gotinha no exercício físico, deixa pra lá, vou precisar treinar, vou ter que usar um Kefri, um protetor. Não, se você está perdendo, vá avaliar, porque quanto antes a gente consegue intervir, entrar com a fisioterapia, fazer a investigação, né, certinha pra ver, você consegue tratar melhor. Né? Como diz o pessoal, antes cuidar da saúde do que cuidar da doença, né? Antes você fazer de forma preventiva do que quando a coisa já está mais avançada. Olha a dica aí, gente. Você que está fazendo academia de bexiga cheia, pelo amor de Deus, isso prejudica o assoalho pélvico e pode trazer problemas lá na frente. Vamos falar um pouco sobre menopausa? A gente até recentemente tivemos um episódio que vai ser lançado logo sobre menopausa. Eu não sabia que a menopausa também interferia nessa região. Muito, Cris, interfere muito. E assim, hoje, né, a gente sabe que com essa questão da queda do estrogênio, a queda da massa muscular, do colágeno, né, tudo isso faz parte justamente desse arcabouço de sustentação dos órgãos pélvicos. Por isso, inclusive, se esse arcabouço não está funcionando da forma correta, que a mulher pode ter um prolapso de bexiga, um prolapso de útero, um prolapso de reto, né? Então, com essa questão da menopausa chegando, né, existem todas essas alterações da perda do xixi, da perda de fezes, da disfunção sexual. Por isso, inclusive, que muita gente associa a disfunção de assoalho pélvico à mulher na menopausa. Mas não é exatamente isso. Na verdade, é porque a mulher da menopausa, ela acaba procurando mais, né, essa investigação, procurando mais o tratamento, né? Tem a questão também de gestações, a mulher passa por gestações, passa por partos, que vai impactar lá na frente também, né? Então, é uma coisa que hoje, como a gente vê todo esse movimento da mulher pós-menopausa querendo essa qualidade de vida, isso envolve muito do assoalho pélvico. Vamos falar um pouco de prisão de ventre? Prisão de ventre, ela pode destruir a saúde do assoalho pélvico? E eu já vou emendar com outra pergunta que é muito comum. Hoje a gente chega do trabalho, cansada, homem, mulher, chega, senta no vaso sanitário e celular na mão. Me fala dos danos. Fala do que pode... Olha, primeiro que realmente a prisão de ventre é uma coisa interessantíssima, porque a gente fala assim que nem toda prisão de ventre é igual, né? Então, assim, a gente sabe que a grande maioria dos casos, né, de constipação acaba sendo parte funcional, a alimentação incorreta, né, hidratação incorreta, falta do exercício físico, sedentarismo. Mas tem vários casos que a gente pega no consultório de pacientes que não é só isso. E às vezes é um paciente que chega sofrido, né? Porque já tentou de tudo. Inclusive, o paciente que a gente fala que não é exatamente funcional, mas que tem uma disfunção de assoalho pélvico, né? A forma dele evacuar está incorreta, isso pode causar uma prisão de ventre. Nesse paciente, inclusive, muitas vezes usar muita fibra vai piorar. Então, assim, por isso a importância de ir investigar. Será mesmo que é só falta de fibra, que é só... hidratação incorreta? Será que eu não tenho uma disfunção de assoalho pélvico, né? E isso envolve você realmente trabalhar esses músculos da evacuação para trabalhar da forma correta, para você conseguir evacuar da forma correta, né? Porque às vezes você vai estar fazendo o que é para todo mundo, o que é bom para todo mundo e para você não vai adiantar, não vai tratar o seu problema. E isso envolve exames, né? Muitas vezes nós temos que recorrer à manometria no retal, à defecografia, à defecorressonância, para ver justamente esse funcionamento, esse mecanismo, né, da evacuação, o funcionamento desses músculos, de contração, de relaxamento, se de fato está contraindo na hora que tem que contrair, relaxando na hora que tem que relaxar. Então, tem muitos pacientes que têm, né, dor ao evacuar, esforço para evacuar, justamente porque tem essa disfunção de assoalho pélvico. E aí, às vezes, não sabe e não trata da forma correta e não vai ver uma melhora efetiva. Quando a gente está falando disso, também a gente está falando de homens. Muitos homens sofrem de prisão de ventre
sofrem mesmo e acabam escondendo, porque o homem tem mais tabu do que mulher, não é, Paula? Muito E aí mais. fica ali e muitas vezes agrava para um fecaloma, uma coisa mais grave, tem que ir ao hospital. Então você que é homem, vamos parar de tabu, né? Procura um proctologista, uma proctologista, que eles vão te ajudar. E Isso outra aí. coisa também, Cris, que você falou que é muito interessante esse hábito do vaso sanitário, né? Uma coisa que é impressionante e, incrivelmente, apesar de muitas mulheres fazerem, é muito do homem. Tem muitos... O homem sempre vai na consulta acompanhado da esposa, né? Porque, inclusive, muito paciente fala, nossa, doutora, peraí, amor, o que eu tô sentindo mesmo? Às vezes nem ele sabe o que tá sentindo. E as esposas sempre entregam. Quando eu falo da questão do vaso sanitário, de ficar no vaso sanitário ali no celular, 1 hora, 40 minutos, as esposas entregam logo. Nossa, doutora, ele chega do trabalho e fica lá uma vida no vaso sanitário. Então, assim, a gente já sabe que isso é um hábito extremamente ruim para o assoalho pélvico, para a questão de doença hemorroidária, de fissura anal, força ali, querendo ou não, né, o assoalho pélvico. E se você faz isso de forma repetida, quase que diária, né, ao longo do tempo, aumenta o risco de disfunção de assoalho pélvico, de doença hemorroidária, né, de todas essas doenças. Então é muito importante evitar, a gente nem leva o celular para o vaso sanitário para não ficar nem tentado. Né? O livro de proctologia, ele fala que a evacuação é para durar alguns minutos. Se sentou, não deu vontade, você levanta, outra hora você tenta. O que mais chega no seu consultório hoje? Dor, constipação, incontinência ou vergonha? Nossa, vergonha, Cris. Todos os dias. Na verdade, chega um pouco de tudo, né? O consultório do procto é muito variado. Mas é muito interessante o tabu que envolve ainda qualquer coisa relacionada à região íntima, mas muito à região anal. Eu sou casada com urologista, eu posso dizer a vocês, eu acho que os meus amigos ginecologistas e urologistas não sofrem nem de perto tanto de tabu que a gente coloproctologista sofre. Existe, não é, Paulinha? Existe um tabu muito grande ainda com a região anal. Então, assim, todo dia, gente. Tanto é que eu brinco que o proctologista, ele tem que ser uma pessoa alta astral, tem que ser uma pessoa extrovertida que deixa o paciente confortável, porque todo dia é homem, é mulher, chega na hora que fala de examinar, é aquele tabu, aquela vergonha. Nossa, doutora, mas tem que examinar mesmo? Então, assim, ainda existe muito tabu e isso se repercute em tudo, porque as doenças chegam mais avançadas, os pacientes já procuram quando já está com aquele sangramento horrível, com aquela hemorroide imensa, ou não procura a tempo de fazer a colonoscopia na hora certa, às vezes já descobre um câncer avançado. Então, vai repercutir em todo o resto, né? Porque muitas vezes já, o que poderia ser resolvido no início, ele já chega com a doença avançada para a gente resolver. Se você pudesse dar um alerta direto, qual sintoma nunca deve ser ignorado? Olha, Cris, é difícil um só. Na verdade, eu diria mais de um, assim, né? Na minha área, particularmente, o sangramento nunca deve ser ignorado, mesmo pequenos sangramentos, mesmo naquele paciente que acha, mas eu já tenho histórico de hemorroida, tem que ser investigado. A alteração do hábito intestinal, aquele intestino que sempre funcionou bem, de repente fica mais preso. Tem muito paciente que, não, mas foi só algo que eu comi, deixa pra lá. A questão da perda, igual eu falei, uma gota importa. Se você está sujando a calcinha ou a cueca, tem que ir investigar. Se você está tendo esses escapezinhos, perdi escape de gases, tem que investigar, mesmo que pareça pouco, né? E é o que eu falei, se você investiga do início, você consegue tratar desde o início. Então é sempre melhor, o quanto antes, viu a alteração, não ignorar. Vai no coloproctologista, vê exatamente o que é para poder a gente conseguir tratar da melhor forma possível e antes que progrida. Eu não poderia deixar de falar de sexo anal. Estando aqui com uma proctologista e com uma fisioterapeuta pélvica, sexóloga, o sexo anal ainda é um tabu. Mulheres gostam, outros não, mas os homens adoram. Os homens adoram. Me fala, primeiro, Gabriela, o sexo anal é prejudicial à saúde? Ele causa algum dano? Cris, é engraçado, o sexo anal ele é um tabu. E antes de eu ser coloproctologista, existia essa visão, né, de que a mulher não gosta, mas eu vou te falar, não é bem assim não. Tem muitas mulheres que gostam, inclusive eu achei muito interessante, semana passada uma paciente minha de 50 e poucos anos agendou uma consulta apenas para tirar dúvidas de como começar a fazer o sexo anal com o esposo dela. Então, assim, existe muito tabu, ambos homens quanto mulheres gostam, é uma zona erógena e se feita de forma correta, né, se feita de forma segura,
pode ser uma prática extremamente prazerosa e não causar dano nenhum para o paciente. Alguns pontos-chave são importantes, né? A gente fala muito assim da questão da lubrificação, né? Porque o ânus não é uma área que tem uma lubrificação natural. Então, os lubrificantes, principalmente à base de água, são os mais seguros. Tem que ter cuidado, porque o pessoal às vezes quer usar lubrificantes com substâncias que às vezes irritam o ânus. Então, lubrificar bem para que a lesão acontece da falta de lubrificação. Então, tem que ter uma lubrificação boa e progressiva, né? Não adianta você passar um monte no início e depois vai perdendo essa lubrificação, né? Fazer tudo com calma, tem que ter consentimento, gente. Não adianta um querer e o outro não querer, porque não vai ser legal, né? O casal tem que estar ali na sintonia. E, obviamente, a gente fala, uma dúvida também que os pacientes perguntam muito é da questão da famosa chuca, né? Que, em teoria, na verdade, nem seria obrigatório fazer, porque tem paciente que se sente mais seguro fazer aquela limpeza do reto, né? Pra ter a relação. Mas se for fazer a chuca, eu bato muito isso no consultório, fazer da forma correta. Tem gente que enfia o chuveirinho, enfia a garrafa PET, aí machuca, sangra, abre fissura. Então hoje a gente tem dispositivos adequados para fazer isso, né? Existe inclusive o próprio frasco ali do fosfenema, que já vem com o bico adaptado. Existem os próprios frascos mesmo, como se fossem peras, né? Com o biquinho adaptado, que você vai pôr o lubrificante ali na ponta para poder fazer, né? E a outra coisa importantíssima que a gente tem que falar é a questão das DSTs, porque isso tanto para a parte vaginal quanto para a parte anal, gente. Então a forma realmente de você estar seguro é usando o preservativo, né? É tomando todos os cuidados. A gente fala muito também hoje de vacina de HPV, isso vale tanto para sexo anal quanto vaginal. Também uma proteção extremamente importante que a gente tem batido mais na tecla hoje, porque inclusive muita gente associa, né, o câncer de ânus à hemorroida, a plicoma, mas na verdade a gente sabe que o maior fator de risco para câncer de ânus é o HPV, né? Então ter esse cuidado da prevenção das DSTs, mas fazendo tudo de forma segura. O ânus é uma zona erógena, né? Sendo tudo consentido, o casal estando em harmonia, fazendo tudo bonitinho, é para serem felizes mesmo. E aí, Paula? Ave Maria, ela deu uma aula, né? Assina embaixo. Eu falo muito para os meus pacientes, eu acrescentaria, eu acho que Gabi falou tudo, mas eu vou falar o óbvio, deu a entender, mas eu vou só acrescentar que mesmo os casais que são casados, que já não usam camisinha no sexo vaginal, eu sempre bato na tecla que o sexo anal é importante fazer com camisinha. Porque exatamente, mesmo você fazendo a chuca, mesmo você fazendo tudo isso, o ânus, ele, mesmo você usando a lubrificação, ele é mais estreito. Então, ele tem mais chance de você fazer essa microlesõezinhas. Então, é mais fácil você, não só a questão de DST, mas de você criar mesmo mais infecções. Mas eu vi, Gabi, um estudo, eu não vou saber, porque eu sou muito ruim de cabeça, mas depois eu posso passar para você, mas foi numa faculdade de ABC Paulista, falando sobre uma contaminação que estava tendo de casais que estavam tendo ejaculação anal. Então, nesse estudo, eles falaram que não era de DST, foi de bactéria mesmo, sim, através da ejaculação. Então, depois de que eu li esse estudo, eu bato muito na tecla que a camisinha, no caso do sexo anal, não é só para prevenir também a DST, mas também a questão de bactéria, de microlesões, porque o ânus vem com essa fragilidade diferente da questão vaginal. E eu concordo piamente com ela. O sexo anal é um sexo extremamente prazeroso para muitas pessoas e sendo feito de forma segura, o passo a passo, né? Sabendo que a gente sabe que tem um nervo pudendo ali, que tem a transmissão de prazer, que corta o clítoris, que passa pelo canal vaginal e que chega até, muitas vezes, essa zona erógena até o ânus. Então, vai dar prazer mesmo, vai sentir prazer mesmo. A questão é saber fazer e usar isso a seu favor. Inclusive, viu, Cris, é uma das aplicações da toxina botulínica hoje em dia, viu? Tem gente que não sabe, né? Ou muita gente pergunta, botox anal, né? A gente tem a aplicação clássica do botox anal, que é para o tratamento de fissuras com hipertonia do ânus, mas a dor na relação anal
é uma indicação de aplicação de toxina botulínica pra gente ter um relaxamento ali da musculatura e o paciente conseguir ter a relação e sentir prazer. Tem também para pacientes com dor na vagina. Sim. Já tem aplicação de botox também para vagina. Tem grandes resultados. Ginecos junto comigo. Faz associação de aplicação de botox associado à fisioterapia. E o legal é que tem um efeito transitório. Transitório, né? Exatamente. O sexo pode piorar o problema do assoalho pélvico? É para as duas? Isso, é um bate-papo agora. Se for feito, se o sexo estiver sendo feito de uma forma não segura, em um momento que o assoalho pélvico tiver em fragilidade, pode piorar sim, né? Vamos dizer que agora mesmo, como a gente está falando, uma paciente que tem dor no ato sexual, que está com o assoalho pélvico hipercontraturado e que muitas vezes ela não pode ter vida sexual ativa, a gente bota em tratamento ali para ela ficar um pouco suspensa e ela vai para atividade sexual, piora. Uma paciente que está, por exemplo, muitas vezes com uma fissura, né, que tá inflamada. Que já tem hemorroida. Já tem. E em alguns momentos a gente suspende e essa paciente insiste, muitas vezes piora sim. Exatamente. A autoestima entra nessa conversa? Como? A autoestima entra em todas as conversas, Sem em dúvida. todos os assuntos, eu acho que em todas as áreas da saúde, quando o assunto é mulher e homem, né? Porque a autoestima tem a ver com cuidado. Com certeza. Inclusive, eu acho que a autoestima é o gatilho para a pessoa se cuidar, né? Isso. Porque eu acho que quando a pessoa tem essa estima por si própria, ela sabe que ela merece viver bem, que ela pode viver mais e melhor. Então, essa autoestima faz com que a pessoa, poxa, eu não tenho que estar perdendo urina, eu não tenho que estar não tendo lubrificação na minha relação, não tenho que estar perdendo gases. Então, eu vou no meu médico, vou Isso. investigar, vou no meu fisioterapeuta, vou fazer meu tratamento. Eu acho que uma pessoa que tem autoestima, ela não espera um problema chegar no que a gente falou. Ela não cuida. pensa, ela vai buscar tratamento independente do problema ser pequeno ou grande. Exatamente. Tem mulheres que evitam relação por vergonha do corpo ou do medo de escape. Vocês veem isso na prática, no dia a dia de vocês? Muito. 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 Todos os dias. Isso é triste, né? Porque tem um problema, ao invés de você enfrentar o problema, você evita o problema. Isso acontece o tempo inteiro. Ela tem vergonha do corpo dela, ela tem muitas vezes vergonha, ela tem um problema do escape, então em vez de ela procurar solução, né? Muitas vezes a terapia para trabalhar bem a relação dela com o corpo, buscar fisioterapia, urologista para trabalhar o escape, não. Ela vai vivendo com esse problema. Eu vi um meme na internet que eu achei fantástico e que cabe perfeitamente. Uma figurinha, o cara, um boneco segurando um cacto. E aí ele vira pro outro amigo e fala, tá doendo muito. Aí o amigo fala, solte. E ele fala, eu não consigo. E é ele que tá segurando o cacto, que tá ferindo. E assim, é mais ou menos isso. Você tem um problema que você tá se ferindo, você sabe que tá magoando você, e você não busca uma solução. E aí você vive com esse problema ali, ó, que vai nessa montanha russa. É o que a gente atende constantemente no consultório. Pergunta para as duas. O que vocês gostariam que toda mulher soubesse sobre o próprio corpo e que ninguém nunca contou? Sobre o próprio corpo. Que ninguém nunca contou. Aí eu falo isso já há 16 anos, eu vou adiantar e depois você fala. Eu gostaria que todas as mulheres conhecessem o poder que o corpo dela dá a ela de liberdade. No dia que a mulher entender que ela é capaz de proporcionar a ela os maiores e os melhores prazeres da vida dela e que ela não precisa de ninguém para levar ela a lugar nenhum, quando o lugar, estou falando de prazer, não significa que ela não queira alguém. A gente pode querer alguém, mas a gente não precisa desse alguém. Você entende a diferença? Eu quero alguém, mas eu não preciso desse alguém. E quando você conhece seu corpo e você entende onde seu corpo pode te levar, quando você entende dessa liberdade, é um caminho sem volta.
Muito importante. É uma potência que é uma chave que vira que nunca mais você volta ao normal. Eu diria assim que a mulher, na verdade, eu acho que todas essas questões envolvendo isso, acho que perpassa muito toda essa construção social. A gente, desde muito menina, a gente aprende a silenciar muito, né? Nossas dores, nossas inseguranças, o que a gente sente. A menstruação é um tabu, depois o parto acaba sendo, tem muito tabu ali envolvido, depois vem a menopausa. E eu acho que a mulher, desde nova, se ela descobre primeiro o quanto que é natural todos os processos que acontecem com o nosso corpo, que é sempre envolvido com muito tabu, mas se ela aprende desde muito cedo o quanto que é natural a menstruação, a sexualidade, depois a gestação, o parto, o envelhecimento, que é sempre tratado com tanto tabu, né? Essa questão do etarismo, o homem pode envelhecer, a gente não pode. Então, ela entender que é natural todas essas fases e que existe potência, beleza, qualidade de vida, que ela pode buscar em todas essas fases, né? É o mais importante, de cuidar de si. A gente vê muita menina hoje iniciando a vida sexual sem qualquer preparo, instrução dentro de casa e até de um médico mesmo, né? Mulheres que engravidam também sem qualquer suporte, até pensando nessa questão do parto, do puerpério, a mesma coisa do envelhecimento, mulheres que não fazem ideia, que acham que essa incontinência, que perder urina, que, né, ter prolapso, que tudo isso é normal. Então, a gente entender que a gente pode ver como mulher, né, cada fase de vida, com essa potência, com esse cuidado, com mais qualidade de vida, mais e melhor, eu acho que é o que a gente tem que aprender desde muito novas, né? E não esquecer, que às vezes aprende, vai envelhecendo e se anula, esquece, não. Né? Temos que viver mais e melhor, podemos viver mais e melhor, né? É bem natural, né, da vida, né? Exato. Naturalizar um pouco mais isso. Vamos para o nosso quadro Mitos e Verdades. Você falou um pouco sobre gravidez. Perder urina é normal depois do parto? Não é que é normal, pode acontecer, né? Depois do parto existe esse período transitório, até pela questão hormonal, do esforço do parto, da fragilidade do assoalho pélvico. Então pode acontecer essa fraqueza, que muitas vezes é até transitória, depois que a mulher recupera, né, seu ciclo hormonal, que se recupera do processo do parto, muitas vezes ela deixa de ter esses escapes, né? Mas é importante desde o início ter essa atenção, né? Fazer o acompanhamento, ir no proctologista e entender quando é que está saindo ali do esperado. Paula, mito ou verdade? A vagina, ela larga com o tempo? Depende. Se essa vagina tá sendo cuidada, tá sendo treinada, se tá fazendo exercício no trânsito, que nem sua amiga, não vai largar, vai tudo acontecer, vai de boa. Mas se é uma vagina que não tá sendo cuidada, como o que Gabi falou, que tá sendo abandonada, que não tá sendo bem cuidada, pode ser que sim. Sexo com dor é normal? Não, não é. É o que a gente fala, nem o sexo vaginal, nem o sexo anal, dor na hora da relação sexual não é para acontecer. Se tá acontecendo é porque não tá fazendo da forma correta. Então tem que ver aí o que, se tá faltando na lubrificação, se falta estar mais relaxado, né? Que às vezes a pessoa tá ali, né, no estresse, na ansiedade, com a contratura ali ao máximo. Então alguma coisa não tá fluindo bem aí, tem que trabalhar, porque tem que ser uma coisa prazerosa, não é para sentir dor. Pompoarismo resolve tudo? Não, de jeito nenhum, isso é muito mito. Pompoarismo, ele é uma técnica, como qualquer outra, que é para fortalecimento, somente. Constipação não tem relação com assoalho pélvico? Tem muita relação. Então agora você já sabe, nem toda prisão de ventre é igual. Você tem intestino preso, pode ser uma disfunção de assoalho pélvico. Procure seu coloproctologista para avaliar, porque tem tratamento, gente. Eu vou para ela de novo. Homem precisa cuidar do assoalho pélvico? Sem dúvidas. A gente fala, né, que apesar da mulher costumar ser mais cuidadosa, né, e procurar antes, o homem também tem disfunção de assoalho pélvico, gente. Inclusive, a gente sabe hoje, muitos homens aí que têm câncer de próstata, muitas vezes opera a próstata, pode ficar com disfunção de assoalho pélvico, tem que procurar e tratar o quanto antes para também não perder sua qualidade de vida. Academia sempre fortalece o assoalho? Não. Se você fizer os exercícios na academia de uma forma errada, relacionada ao assoalho pélvico, a atividade na academia vai prejudicar o assoalho pélvico.
É bom a gente falar também, Paula, que dá para conciliar as duas coisas. Dá. Dá pra Se a você pessoa souber fazer, concorda? É isso. Se a pessoa souber que tem um momento de contrair Isso. também. Consciência perineal, mas o problema é que as Consciência. pessoas não têm. Isso, é importante. Por isso que tem que marcar lá. Isso, procurar uma fisioterapeuta Isso. pélvica, gente, porque na hora dá para você conciliar a academia Dá, com os exercícios. com os exercícios, e isso vai fazer A diferença. a diferença. Quem tem sintomas, quem não tem sintomas, não precisa se cuidar, aí vai para as duas. De jeito nenhum, Nenhum. gente. A prevenção é sempre o melhor caminho. Chega antes do problema aparecer, aquilo que a gente fala. Cuidar da saúde é melhor do que cuidar da doença. Já previne para poder você não ter problema lá na frente. Prazer sexual só depende da cabeça? Não. A cabeça faz parte, é muito responsável, mas tem outras coisas que funcionam além da cabeça. Gente, esse bate-papo daria pra gente ficar aqui mais tempo, e vamos ter outras oportunidades da gente falar sobre assoalho pélvico, sexo e tudo mais. Mas nosso tempo está acabando aqui no nosso Pode Viver Mais. Quero agradecer a Gabriela Bagano, eu já aprendi o nome dela, Gabriela Bagano, gravem esse nome, proctologista, e a nossa grande Paula Milena, Isso, que é obrigada. fisioterapeuta, sexóloga, que fala tão bem sobre esse assunto de forma leve, sem tabu, e é dessa forma que a gente tem que viver, de forma leve, né, de forma tranquila, naturalizar as nossas fases do corpo, desde a infância à menopausa, à fase idosa, porque nós somos seres humanos. Isso, Com obrigada, certeza. foi ótimo. Muito obrigada, Cris. Você também maravilhosa. Eu agradeço demais. Esse foi mais um Pode Viver Mais. Sigam a gente nas redes sociais e em todas as plataformas. Beijo, fique com Deus.